Olá, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão aí nesse momento de quarentena? Fica o meu desejo para que todo mundo esteja bem, para que todo mundo esteja descansando, estudando, aproveitando para estar mais próximo aí da família, estar mais próximo dos seus familiares, né? E vamos dar seguimento ao nosso conteúdo. Eu fiz um vídeo aí para vocês anteriormente falando sobre o surgimento da filosofia, a transição desse pensamento mítico para o pensamento filosófico. E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre a fase socrática. A gente viu que essa primeira fase da filosofia grega, ela é denominada fase pré-socrática, né? Que é chamada aí da fase também naturalista ou dos filósofos da physis, aqueles que se destinavam a interpretar a natureza, a interpretar o funcionamento do universo. E essa segunda fase agora, ela é chamada de fase socrática, mas não se resume só a Sócrates. Na verdade, a fase socrática é o que nós chamamos do período clássico da filosofia grega. E nós temos nesse período clássico três grandes nomes, que são os três grandes pensadores gregos, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Inclusive, há uma relação aí entre eles, porque o Sócrates foi professor do Platão e o Platão ele foi professor do Aristóteles. E, curiosamente, o Aristóteles ele foi professor do Alexandre o Grande, rei da Macedônia e rei da Grécia, no período que nós chamamos de período helenístico, né? Mas isso aí é conteúdo para outro momento. Então vamos lá. Eu vou iniciar falando sobre Sócrates. O Sócrates ele nasceu em 470 aproximadamente a.C. e vai morrer em 399 a.C. também. O Sócrates ele teve uma carreira inclusive militar, né? Serviu na Guerra do Peloponeso e não deixou nada escrito sobre a sua filosofia. Tudo que a gente sabe sobre a filosofia socrática vem do seu principal aluno, que é o Platão. Inclusive, durante muito tempo se questionou a própria existência do Sócrates. E Sócrates não era, na verdade, um pseudônimo do Platão. Mas existem outras fontes, por isso que eu falei da questão militar, porque algumas fontes militares vão falar sobre Sócrates, algumas fontes literárias, dramaturgas, no caso aí do teatro grego, vai falar sobre o Sócrates, e o Platão, ele de fato vai ser a principal fonte sobre o pensamento filosófico do Sócrates. Sócrates, que é autor da célebre frase "só sei que nada sei". O que é que ele quer dizer quando ele fala que só sei que nada sei? Primeiro, é importante a gente ter em mente que o Sócrates, ele inaugura na filosofia grega, uma fase que nós chamamos de fase antropológica, que é justamente aquilo que diferencia da fase pré-socrática, da fase dos filósofos naturalistas. Na fase antropológica, a gente tem uma reflexão voltada ao ethos, voltada ao humano, voltada ao conhecimento, à verdade. Não mais de interpretar como funciona o universo, mas tentar entender o próprio homem, tentar entender a ética, tentar entender a verdade, o conhecimento. É importante também a gente lembrar que o Sócrates ele conviveu com um grupo de filósofos, chamado, no mesmo período que ele existiu, também existia um grupo chamado de filósofos sofistas, e esses sofistas, eles na verdade eram professores de oratória e retórica. Eles ensinavam as pessoas a falar bem e ensinavam às pessoas as técnicas de convencimento, porque para os sofistas a verdade ela era relativa. Se eu quiser lhe convencer de algo, eu consigo lhe convencer. E aí os sofistas, eles tinham muito essa questão da articulação do conhecimento como sendo algo relativo. Para o Sócrates, não. Para o Sócrates, o conhecimento ele era único, a verdade ele era única. O que é certo, o que é errado, é errado. Então Sócrates ele destinou a buscar, a ter essa busca sobre o conhecimento. E ficou famosa uma anedota na Grécia Antiga, dizendo que foram procurar os oráculos para saber quem era o homem mais sábio da Grécia, e aí disseram que o homem mais sábio da Grécia era o Sócrates. E curiosamente, porque o Sócrates era o cara mais sábio, se ele dizia que só sei que nada sei? Porque ele reconhecia a sua ignorância. Aquele que reconhece a sua ignorância vai estar sempre buscando conhecer, vai estar sempre buscando aprender. A gente pode também interpretar essa perspectiva socrática pensando que nós sempre temos algo a aprender. O conhecimento ele é infinito. A gente sempre pode aprender sobre algo. A gente nunca sabe sobre tudo. É impossível a gente saber sobre tudo. A gente sempre tem que estar, como dizia aí o ET Bilu, a gente sempre tem que estar buscando conhecimento. E essa era a base do pensamento socrático. Dois conceitos são extremamente importantes para Sócrates, que é o método socrático. O método socrático ele se baseia aí em dois conceitos,
Ele se baseia no conceito de ironia. E o que era a ironia para Sócrates? A ironia para Sócrates era você interrogar o indivíduo, fazer perguntas. Aquele indivíduo que acha que sabe sobre alguma coisa, você deve sempre estar interrogando ele, perguntando, explorando que, de maneira retórica, aquele indivíduo passe a responder até ser pego em uma contradição. Quando ele não conseguir mais responder, ele vai ser forçado a repensar aquele conhecimento que ele acha que sabe, né, de maneira total, e vai aí buscar novas formas de conhecimento. Essa era a técnica da ironia. Era a técnica de você estar sempre perguntando, colocando o indivíduo em contradição, tentando colocar o indivíduo em contradição. O outro conceito é o conceito de maiêutica, que é um conceito, inclusive, que tem uma influência familiar em Sócrates. A mãe de Sócrates era uma parteira, né? As parteiras, o ato de dar à luz, era conhecido na Grécia Antiga, num termo grego, como a maiêutica. Maiêutica era dar à luz. A mãe de Sócrates, ela era uma parteira. E Sócrates, ele vai dizer que o seu trabalho enquanto professor de filosofia era muito similar a uma parteira, né? A mulher que ajuda no parto, ela não vai criar o filho da pessoa que teve a criança. Ela não vai criar uma criança. Ela vai apenas ajudar a mulher a dar à luz. E o Sócrates dizia que essa era a função dele. Ajudar os indivíduos a dar à luz ao conhecimento. A fazer nascer o conhecimento. E é isso que o Sócrates ele vai preconizar quando ele fala que o filósofo ele tem que ajudar os indivíduos a dar à luz ao conhecimento. Por isso, ironia e maiêutica, né? A ironia como um interrogatório, a ironia como uma série de perguntas que busca a contradição sobre o conhecimento, e a maiêutica como esse processo final, de que é o processo em que você ajudou o indivíduo a dar à luz ao conhecimento. Né? São dois conceitos importantes, são dois conceitos que geralmente caem muito em vestibular quando o assunto é o pensamento socrático. Uma outra coisa muito importante, inclusive para depois a gente falar sobre Platão, né, e a gente entender como termina a história de Sócrates, é saber que Sócrates ele foi condenado à morte. Por quê? Porque ele foi acusado de ateísmo, ele foi acusado de estar proferindo algumas ideias contra a religião, ele foi acusado de estar corrompendo a juventude grega, né? E aí ele vai ser condenado, lembrando que a Grécia vivia um período de chamada democracia ateniense, né? E aí as pessoas se juntaram e condenaram a Sócrates à morte por ele estar supostamente corrompendo a juventude, né? Ensinando a pensar, ensinando a ser crítico, e supostamente aí também sendo um cara que estava proferindo ideias contra a religião, né? Esse condenamento de Sócrates vai ficar muito famoso porque o próprio Platão ele vai tecer duras críticas à democracia, né, criticando aí a condenação do seu mestre. Mas isso é o conteúdo do nosso próximo vídeo, que a gente vai falar um pouco mais sobre Platão, beleza? Até já já, até o nosso próximo